Olá a todos. Estamos aqui retomando o nosso ciclo de debates. É um projeto aprovado pela Secretaria de Cultura do Estado do Ceará, no 12º ciclo, no 12º edital das artes. Eu sou a Fanca, professora Fanca, pesquisadora. Hoje a gente vai ter o prazer de convidar a professora Ria Lemer, mas antes eu quero me apresentar, fazer uma descrição. Eu estou usando óculos, né? Estou com um vestido de florzinhas. Atrás de mim tem uma série de livros. Eu estou na minha biblioteca e, bom, estou usando alguns anéis, pulseiras, batom, brinquinho aqui de lado. E é isso. E hoje a gente vai ter um grande prazer, que é convidar uma pessoa que fez não só o pós-fácil desse livro, mas foi a minha orientadora, foi minha co-orientadora no doutorado, e também foi a pessoa que escreveu o pós-fácil dessa obra, que foi o resultado de um pós-doc. Eu tenho uma honra muito grande de convidar para vocês, convidar a professora Ria Lemer, que é da Universidade de Poitiers, né, embora ela seja holandesa, e ela está aqui para falar um pouco dessa nossa experiência, do nosso contato, de como é que começou essa nossa relação de pesquisadora junto em torno da busca da produção de autoria feminina no Nordeste brasileiro. Então, professora Ria, muito obrigada por esse encontro, muito grata por sua presença aqui hoje, e boa tarde. Acho que para você é boa noite, né? É isso, boa noite, na verdade, boa noite para todos e todas, porque aqui já são 19h15, né? Faz uma diferença de 5 horas agora com o Brasil. Eu sou a professora Ria Lemer, de origem holandesa, onde eu vivi até os meus 48 anos e trabalhei numa universidade holandesa. Estudei lá francês primeiro e em seguida fiz outro mestrado em língua, cultura, história e literatura portuguesa. Eu sou, contrariamente à Fanca, que tem o cabelo preto, eu tenho o cabelo completamente branco alourado ainda. Eu estou tendo óculos, sim, e não tendo uma blusa vermelha, e só como bijuteria essa cruz que não é uma cruz porque ela é redonda em cima, em vez de ser direita, que é a cruz, ou não, o sinal da deusa egípcia Isis. Então, isso já dá um certo anúncio da pessoa que eu sou, né? Então, para comentar para dizer um pouco mais de mim, primeiro, quando fiz estudos de português, eu descobri no primeiro capítulo da literatura portuguesa as cantigas de amigo portuguesas. Cantigas de amigos são cantigas cantadas por mulheres. E foi assim que começou, com essa descoberta muito, para mim, chocante, porque na minha cultura germânica, lá dos países nórdicos, a cantiga de amigo é uma cantiga que é uma cantiga de mulheres anônimas que cantavam essas cantigas e que, por acaso, então, mais ou menos por acaso, foram registradas nos manuscritos da época da Era Medieval. Ao passo, quando eu entrei na literatura portuguesa, primeiro capítulo, o mesmo tipo de cantigas são as cantigas paralelísticas, com essas repetições contínuas, né, das chamadas do amigo pela mulher. Elas são chamadas de cantigas dos grandes trovadores portugueses, que as escreveram e que as puseram como uma intuição genial da alma feminina na boca das mulheres. Isso me deu, na altura, um espanto muito grande, né?
foi assim que começou a minha, por essa curiosidade, também, começar a minha vida sobre as cantigas de amigo, da qual eu falo um pouco no livro que estamos publicando com a Fanca neste momento, né? Então, é isso o começo. Depois, eu fui, por volta dos 48 anos, eu fui trabalhar numa universidade francesa, a Universidade de Poitiers, porque ela tem um centro famosíssimo de estudos medievais. Por isso que eu queria trabalhar lá, para, depois da minha tese, elaborar muito mais ainda essa minha tese de doutoramento sobre essas cantigas, que era que as pessoas que redigiram a história da poesia portuguesa, elas estavam erradas. De qualquer jeito, as pessoas na altura da Idade Média não escreviam ainda, só transcreviam. Então, o que eles transcreviam eram canções cantadas por mulheres. Por isso que fui para Poitiers, para dar mais provas ainda da minha tese. E foi assim que tive outra grande surpresa da minha vida, que foi que eu descobri naquela altura, foi o reitor da universidade que me chamou para dizer que tinha um acervo riquíssimo de literatura de cordel brasileira, que foi colecionado por meu predecessor, o professor Cantel, e que estava um pouco abandonada. Pediu-me para tomar conta disso. Naquela altura, eu, formada de maneira muito tradicional, as universidades tradicionais as universidades da Europa eram ainda totalmente tradicionais nos anos 70, né? Eu disse para o reitor, desculpe, reitor, eu não sei o que é, mas eu estou muito curiosa, vou cuidar, vou ver o que é. E foi assim que, em 92, eu cheguei no campo da literatura de cordel. Então, agora estou combinando todas essas, nesta fase da minha vida, eu estou combinando essas duas descobertas chocantes. Uma, das vozes das mulheres totalmente mutiladas pela historiografia oficial, e a outra, sobretudo nos anos 90, agora já está melhor, mas a outra, que era a literatura de cordel brasileira, considerada como uma coisa muito simples, que era mesmo quase primitiva, com todos esses erros, porque eles repetem continuamente. No repente, por exemplo, repete continuamente as mesmas coisas, considerada coisa de gente pobre, inculta, analfabeta, na primeira fase, né? Então, foi outro choque quando eu fui com o caderno dos endereços que tinha o professor Cantel, conhecer esses poetas, e que eu descobri pessoas muito inteligentes, ou até de vez em quando mais inteligentes do que eu, né? Pessoas que escreviam livrinhos maravilhosos, muitas delas também poetas improvisadores, que me permitiu, o que era ainda difícil naquela altura, estabelecer, graças à minha formação medieval, em estudos medievais, estabelecer essa tese de que, como disse o poeta Rochinol já, né, repente e cordel são dois ramos da mesma árvore. E essa árvore é a ars poética do povo nordestino, né? Então, para terminar essa parte, eu só quero dizer que esta minha voz, ela vem de uma aldeia medieval que a professora Fanca conhece bem, porque ela veio estudar comigo, né? Primeiro para o doutorado, depois em pós-doutorado, com o castelo medieval lá do meu lado esquerdo, com a Torre Metgon, que é a parte mais antiga do castelo, que já existiu
eu até hoje tenho dificuldade em imaginar, mas é verdade mesmo que já existiu em 807. O documento latim que fala dele diz que fala da Torre Metcon, quer dizer que ela é mais antiga ainda. Faz ao menos 12 anos que esta torre está aqui, e então ao pé dessa torre magnífica que eu estou elaborando essa teoria os meus estudos comparativos entre... Esqueci de contar, a Fanca pediu isso, que eu então sou branca loura, e que branca mesmo, porque você sabe que os brasileiros todos, quando se fazem as análises do DNA deles, ADN deles, eles são muito, muito misturados. Tem índio negro, tem sangue branco, tem de vários países. Eu sou completamente branca, europeia, da região dos povos germânicos e 15% até do povo viking ainda, que eu estou guardando. Vocês compreendem cuidadosamente, né? Tá. Então, Ria, essa sua trajetória incrível que você falou aí da sua pesquisa, foi exatamente isso que, à época, o professor Gilmar de Carvalho, nosso grande amigo, né, Gilmar de Carvalho, ele me escreveu, isso era 2002, mais ou menos, era 2002, porque eu estava fazendo um mestrado e já estava pesquisando a autoria feminina no estado do Ceará. Sim. E aí o Gilmar falou assim, Fanca, olha, vai chegar aí uma professora da Universidade de Poitiers, que está com um acervo e tal, seria muito interessante você fazer uma entrevista com ela. E eu, claro, Gilmar, muito obrigada pelo contato, e fiquei muito contente, só que a Ria ia estar no dia seguinte em Fortaleza, e eu estava no Juazeiro do Norte. E eu achei essa história muito legal, porque foi exatamente essa travessia, né, que eu fiz em menos de 10 horas para chegar em Fortaleza no dia seguinte, e que começou a minha conexão com a professora Ria. E lá estava ela, era um evento com a professora, né, professora Elba Ramalho Braga, da Universidade Federal, né? Eu acredito que era o pós-doutorado, não sei, a Ria fala sobre isso, me explica, eu sei que eu fui, e lá a gente se conheceu. Sim. E a partir daí, eu não sei se você lembra, Ria, mas eu gostaria, se você lembrar desse momento, que você trouxesse essa memória desse nosso encontro, que ali começou a jornada para este livro, né? Exatamente. Isso foi, na minha vida, outro dia de experiência choque, da qual você faz mesmo parte fundamental, né? Porque aconteceu o seguinte, eu vim, na verdade, Fanca, para a livre docência, a banca da livre docência da professora Elba Braga Ramalho, que trabalhou muito sobre cordel, trabalhou muito sobre cantadores brasileiros. Ela era do departamento de musicologia da estadual, né? Então, quando eu cheguei, eu já tinha muitos amigos no Nordeste, dos quais o grande poeta improvisador de Fortaleza, o Geraldo Mâncio, né? E o Gilmar, que era já um grande amigo meu, ao qual eu devo ter conhecido pessoalmente e ter ficado 7 dias com Patativa do Assaré, um ano antes da morte dela, o que me permitiu de testar com o maior poeta de todos, né? Eu acho até hoje, de testar todos os meus conceitos teóricos que eu estava desenvolvendo. Pedindo para ele se era assim mesmo, e todo esse trabalho de saber se você está, na verdade, pensando direitinho, né? Então, foi esse dia, no dia anterior, que você me telefonou, me dizendo eu sou a Fanca, e etc, etc. E eu tinha estado no telefone com o Geraldo Amâncio,
que o Gilmar tinha avisado também, e aí o Geraldo quis vir para a minha conferência, porque a Alba e a universidade me tinham convidado para dar uma conferência logo depois da defesa. E, claro que eu aceitei. Para quem estiver interessado, essa conferência está gravada e a gente pode, mais tarde, pôr no blog ou no site, se a gente continuar a fazer esses trabalhos juntos. Mas então eu disse para Geraldo, que fantástico, por favor, venha assim. Mas eu tenho, de repente, me veio à cabeça uma coisa que me espantou com os poetas. Eu estava fazendo pesquisa desde 92, então são quase 15 anos já, né? Uma coisa que me espantava muito nos festivais, por exemplo, é que a banca, o júri do festival diz, olha, 5 minutos, dão o tópico e os poetas só têm esses 5 minutos. E eu sempre me espantava que eles respeitavam mesmo. Não tinha relógio, não tinha nada para saber, mas eles cantavam 5 minutos. Então, eu disse para o Geraldo, eu tenho um desafio para você. Você que é poeta repentista, eu tenho um desafio. Eu vou falar o tempo da conferência. Não sei ainda quanto tempo, mas vou falar. E você, então, eu vou ficar super feliz se você chegar, mas você depois tem que cantar o mesmo tempo que eu falei. Só na minha concepção da pesquisa sobre cordel, assim mesmo. Né? O objeto de pesquisa tem que se transformar em sujeito da pesquisa. Quer dizer, eu tenho o direito de falar 42 minutos, por exemplo, 45. Você fala ao mesmo tempo. Topou. E veio com o poeta Zé Maria. Me lembro. Então, eu dei a minha... Depois tivemos a defesa da Alba, fomos para a grande sala das conferências da Federal e chegamos nós todos. Dei a minha conferência, eu olhei logo no relógio, cara, foram 42 minutos. E desço eu para a sala e vai lá o Geraldo com o amigo repentista. Foi verificado pelos organizadores que não tinha nenhum relógio, nem nada na sala. E o Geraldo e Zé Maria cantavam 42 minutos. Então, foi um desafio lindo. No dia seguinte, o Geraldo veio para me dizer que tinha adorado, etc. Eu disse, porque aconteceu uma coisa muito estranha na minha vida. Naquele momento, quando o Geraldo descia, no momento em que ele ia descer do palco, claro que eu me levantei para o cumprimentar e para agradecer, sobretudo, pelo maravilhoso espetáculo que eles deram e, sobretudo, pela verificação dessa coisa que me preocupava, o fato de eles não precisaram de relógio para saber o tempo, né? Então, eu fui para o Geraldo. Isso é uma coisa muito teórica, muito interessante, prática também, aliás, sobre o repente. Eu ia para abraçar ele, para parabenizar, e eu consegui agradecer em verso de cordel. Senti uma força enorme, eu acho que foi nas costas, mas que me empurrava até ele, e naquele momento eu consegui agradecer 3 estrofes de 3 sextilhas, né? A linguagem do folheto de cordel, eu consegui agradecer versos lindos em sextilha. E eu sou testemunha disso, porque eu estava lá assistindo. E você? Nesse momento, depois foi que a gente se encontrou. E logo depois, eu ainda, mais ou menos, tão impressionada por tudo quanto aconteceu, e pelo fato de ter feito verso, né? Verso de cordel, que não sabia que sabia. Também eu descobri naquele momento
que era uma coisa que ultrapassava a minha inteligência de intelectual branco, europeu, todo racional. Né? Aí é que, no fundo, só agora que eu estou trabalhando sobre o corpo, o som, no sentido da física quântica, né? Mas lá naquele momento que descobri essa verdade, que tem a ver com corpo, com som, com vibrações. Eu senti uma vibração enorme entre Geraldo e mim, que arrancava as palavras à minha boca. Só assim é que... É só isso. E logo depois está lá a Fanca, de mochila nas costas, já viajou a noite toda e já pronta para viajar para o Exército do Norte. Então, nem tivemos tempo para tomar café nem nada, sentamos numa salinha e fizemos a entrevista. Exatamente. E essa entrevista ela foi fundamental, Rio. E isso foi fundamental porque você, na altura, ainda estava trabalhando sobre mulheres poetas só do Ceará. Isso. Você se lembra? Lembro, do meu mestrado. Veio a tese que você estendeu o Brasil todo, né? O Nordeste, o Brasil. Foi. Só em 2005 que eu fui para Paraíba, com a professora Belisa, que foi minha orientadora, que faz uma linda apresentação nesse livro, né? Exatamente. Belisa, que aqui a gente lembra com todo carinho e amor, porque se não fosse ela, eu não teria feito também esse trabalho, porque ela me recebeu muito bem lá, né, em João Pessoa, para fazer esse doutorado, com uma temática bastante inovadora e bastante diferente, que era estudar essas mulheres, a historiografia das mulheres no cordel, que até então a gente sabia que o discurso era: as mulheres não existem, as mulheres não gostam, não tem nada a ver com mulher, e a minha pesquisa mostrou exatamente o contrário, e a professora Ria, que já vinha discutindo, acho que antiga de amigo, como ela falou aí, já vinha falando da presença feminina na historiografia na era medieval, a tese dela vai ser fundamental para mim embasar o meu trabalho. Sim. Embasar, porque nesse sentido a Belisa e eu formávamos uma dupla que quase nunca se via, mas formávamos porque ela era, no Brasil, uma das melhores estudiosas, eu acho a melhor estudiosa, melhor no sentido de compreensão da teoria, né? Mas sobre dos trabalhos de Paul Sumtor. E Paul Sumtor é que nos permitiu, os livros de Paul Sumtor, os estudos de Sumtor, é o que nos permitiu a nós todos, pessoas que estudam cordel, permitiu introduzir a teoria da oralidade e, sobretudo, a teoria da oralidade tradicional, quando ela entra, como acontece no Brasil, só no final do século XIX, né? A partir das primeiras tipografias que entram no Nordeste, assim, na minha Europa, essa relação da voz oral com a escrita começa nos inícios dos tempos modernos, quando chegam as primeiras tipografias lá. Então, é isso o paralelo, né? Então, foi exatamente essa possibilidade de você estudar, preparar a sua tese, tudo, com a professora Belisa, que deu os dois polos do seu trabalho, do meu trabalho. Depois, claro, você acrescentou outras abordagens de outras coisas, eu também, mas a base dos nossos trabalhos era a minha formação em estudos de mulher, desde 1970, que nós criamos nas universidades europeias os estudos de mulher e gênero, né?
E você criou também o GT Mulher e Literatura da Ampol aqui no Brasil também. Sim, mas a Ampol era só franca depois de ter terminado a ditadura. Sim, porque eu sou cofundadora do GT Mulher e Literatura no Brasil. Cheguei no Brasil há muitos anos atrás, né? Mas voltei para o Brasil em 87, ainda com os estudos de mulher medievais, né? Mas graças ao convite de Rita Terezinha Schmidt, que é uma grande teórica brasileira da literatura de mulheres, e uma outra teórica muito importante, que infelizmente faleceu muito cedo, a Márcia Alpa Navarro. Conheci a Márcia em Amsterdã e ela me convidou para participar do encontro em Rio de Janeiro, em 85, um dos primeiros encontros da Ampol, né? Que fez um grande congresso na Ampol, onde a Rita e a Márcia e outras mulheres iam apresentar trabalhos sobre a mulher. E onde nós criamos 16 mulheres da época, onde nós criamos o GT Mulher e Literatura, que é até hoje parece o maior da ANPOL, Associação Nacional de Pesquisa em Letras e Linguística. Então, eu sou mulher cofundadora desse grupo. Então, quando eu te conheci, a minha experiência no Brasil, bom, já são 13 anos, né? Isso, não, 11 anos que eu vinha 2, 3 vezes por ano ao Brasil e que eu, a partir de 92, comecei também com cordel. Mas o cordel foi muito lento. E eu nunca fiquei, mesmo até mostrar como o princípio dos estudos de mulher é importante e difícil de aceder. No GT, eu fui sempre muito respeitada, mas sobretudo para as minhas coisas da Idade Média. Quando fui convidada para dar, quando o nosso GT existiu 35 anos, em 2022, se eu me lembro bem, eu fui convidada para falar sobre mulher e literatura medieval. E ainda não sobre cordel. E até hoje não tem, dentro da ANPOL, um grupo de pesquisadores, um grupo cordel. A gente tentou criar, não foi no último congresso, aquele movimento das vozes femininas da oralidade, não foi em Sergipe? Começamos ali a desenhar aquela mesa, eu, você, Andréia, Bruna, lembra? Mas não sei como é que ficou esse movimento ali, né? Acho que vai ter, inclusive, agora um novo encontro, né? Da ANPOL, do GT Mulher. Eu vi, sim. Então, foi assim que começou tudo isso, né? Com os dois polos que até hoje são o nosso ponto de referência principal, mulher e gênero, e oralidade e não oralidades, simplesmente, né? Oralidade na sua transição, na sua evolução, transição para e evolução dentro do mundo da escrita. E Ria, me diga uma coisa, como é que você vê essa pesquisa, no caso do Brasil, que você estuda há tantos anos o cordel, né? Cordel de autoria masculina, no caso, os grandes poetas de Patativa, Leandro Gomes, os cantadores, né? E, de repente, chegou para você falar de uma coisa que era muito... Você já conhecia muito bem, a autoria feminina na Europa, né? Estudando as cantigas de amigo. Mas aí, você achou... Como é que foi para você? Achou que foi uma surpresa? Como é que, de repente, alguém começou a se interessar para ver também no cânone ali do cordel, né? Porque também é um cânone. De repente, apareceu uma pesquisa para ouvir essas vozes de mulheres
que a historiografia dizia que não existia, né? Porque isso era olha, isso foi chocante para mim, sobretudo no início, porque o que aconteceu, na verdade, no Brasil, nos anos 60, tem essa fase em que, de repente, o cordel tem reconhecimento oficial, né? Que nasce na Casa do Rui Barbosa, um programa de pesquisa, e nasce uma série magnífica de produções sobre cordel. Antologias, muito teóricas, mas antologias também, etc. E que nasce, então, pela primeira vez no Brasil, um discurso sobre cordel, um discurso científico que é reconhecido, que conquista um espaço reconhecido como acadêmico, né? Isso foi uma experiência, só que para mim foi uma experiência de choque. De novo, é que nenhum dos catálogos, nenhuma das antologias, em nenhuma delas tem como nos trabalhos do meu professor Cantel, cujo acervo eu estudei durante tantos anos, não tem nenhuma mulher. E tem a convicção que o cordel é um gênero exclusivamente masculino. E que não tem mulher. Esse é o fundamento básico desse tipo. Que, aliás, o professor... Não, eu acho que não vou entrar nesse debate neste momento, porque a gente não tem mais muito tempo, né? Já estamos em 32 minutos, se eu vejo bem, lá em cima. Então, mas pode ficar à vontade, professora. Foi um trabalho imenso, mas um trabalho muito, muito lindo para mim também, descobrir que a coisa que aconteceu com as minhas cantigas de amigo da Idade Média, na sua transição para o mundo da escrita e da imprensa, né? Elas receberam uma interpretação científica, foram objeto de uma teorização, de uma epistemologia, como se diz, pressupostos tipicamente patriarcais e masculinos, e que têm o mesmo efeito, silencia-se a voz da mulher, né? Transformando-a em palavra escrita, poesia de homens, num caso, e no outro caso, no Brasil, na teoria, que é só de mulher, que é só um gênero exclusivamente masculino, relacionado cada vez mais, teoricamente, com o épico. O épico que na verdade, é guerreiro e, bom, agora nós temos muitas dúvidas, porque pesquisas arqueológicas descobrem cada vez mulheres guerreiras furiosas. Então, não sei como vai ser o nosso mundo e, sobretudo, a nossa historiografia daqui a 10 anos. Mas, na altura, eu também, todo mundo, estava convencida de que a guerra dos homens era só dos guerreiros mesmo. Era masculino. Nós não pensamos mais, quer dizer, os arqueólogos não pensam mais assim neste momento. Mas isso é melhor não discutir ainda neste momento, mas se dar conta de que a ciência não é o que a gente pensava até agora, que ela traz a verdade, que ela traz a realidade, que ela nos permite conhecer a Idade Média, que ela nos permite conhecer o folheto de cordel. Os poetas de cordel podem confirmar, os que têm espírito crítico vão confirmar que o que está nos livros não é bem o que eles pensam, não é bem como eles funcionam. Como a gente descobre penosamente e com muita pesquisa, mas feita com muita surpresa e prazer, que tudo é bem diferente do que a gente pensa, do que a gente aprendeu. E foi isso que aconteceu, né? E foi
exatamente as resistências que eu tive quando comecei a falar de cantiga de amigo com mulheres não escritoras, porque a escrita não existia ainda, a escrita só em latim, né? Mas com mulheres compositoras. Como os primeiros cordéis, eles não são cordéis escritos, eles são cordéis de poetas repentistas, quer dizer, poetas compositores. Então, isso faz também com que estudar a literatura de cordel não é mais, neste momento, estudar literatura. Os trabalhos que a gente faz são trabalhos que tentam se aproximar cada vez mais do que é uma, digamos, literatura, né, da voz. Quais são as funções dela? Por que é que ela está lá? O que é essa linguagem poética que ela utiliza, que ela pratica e que os nordestinos até hoje aprendem quase naturalmente. Isso me espantou sempre, né? Que tem tanta gente que nunca vai publicar um folheto, nunca vai ser um poeta repentista, mas que, quando a gente conversa, faz lindos versos. Como tem, Fanca, para falar sobre mulher e cordel, tanta mulher que você descobriu e tantas novas jovens mulheres que estão surgindo agora, né? Como eu descobri uma coisa que existia na Europa também, e que lá também não faz parte da literatura oficial, com maiúscula, toda uma literatura de mulheres. A minha avó ainda pertencia a essa categoria de mulheres autoras de cadernos. Esse mundo das mulheres, e muitas mulheres poetas, eu conversei com tanta gente já, tem mães, tias, tem avós que fizeram cadernos. Aqui no Brasil tem muitas, eu encontrei muitas mulheres com os cadernos. E foi essa uma das lições que me deu Patativa do Assaré, né? A gente foi, quando eu estive com Gilmar de Carvalho, quando eu passei a semana em Assaré, e que a gente todos os dias, manhã, tarde, noite, ia à casa de Patativa para conversar, para discutir, e durante o dia, de vez em quando saía. Alugamos um carro, fomos para os lugares onde viveu Patativa e passamos pelas casas da região onde Patativa nos apresentou aos poetas, sempre explicando porque eles eram tão bons que a gente devia escutar de maneira diferente, que a gente deveria compreender que isso, o que eles cantam, não é exatamente o significado que a gente dá, porque essas palavras têm outro sentido. Tudo isso eu aprendi com Patativa, né? Então, quando o Patativa, cada vez que a gente... Não, cada vez talvez não, mas muitas vezes, quando a gente entrava em casa, a gente era bem recebida, sentava em torno de uma mesa, geralmente, e lá, Patativa chamava, quer dizer, ele sabia. Ele sabia da existência dessa tradição de mulheres. Então, ele disse, quando a gente ia chegar, vou te apresentar a 2 mulheres de cadernos. Você vai ouvir mulheres cantando. E foi assim. Quer dizer, toda essa nossa visão do cordel até hoje, e, num certo sentido, a da Fanca e a minha também, sendo que nós já temos desenvolvido muitos conceitos críticos para pensar de maneira diferente, mas ainda tem assim, umas manchas terríveis de pensamento patriarcal. E uma das nossas missões, tarefas, seria exatamente ir à procura, agora que elas existem ainda,
daquelas mulheres que têm em sua casa os seus cadernos. Que como a minha avó, que era como a Lourdes Ramalho, que nós fomos, a grande dramaturga Lourdes Ramalho, que nós fomos estudar também, né? Elas são grandes. O teatro de Lourdes, publicado agora naquela grande série das obras teatrais do mundo, né, pela Universidade de Corunha, a obra da Lourdes é tão boa e eu acho melhor, mas eu tenho talvez preconceitos, né? Não sei, mas acho que em certos sentidos ela é ao menos tão boa, mas em certos sentidos talvez melhor do que a obra de Gil Vicente, que é um grande autor de teatro português. Só que este trabalho todo ainda está para fazer. Estamos ainda em transição da oralidade para a escrita. E você falou do Gil Vicente, eu me lembrei da Carolina Michaelis, que é uma que você cita no seu pós-fácil, nesse livro, que não escreveu o livro das donas. Para a gente fechar esse bloco, acho que seria interessante você fechar com o seu pós-fácil, falando dela, do livro das donas, do livro delas. Então, o pós-fácil eu escrevi porque como homenagem também a uma grande mulher, porque, na verdade, não só foram silenciadas as vozes das mulheres artistas, mas até hoje, no discurso acadêmico oficial, também muitas vezes são silenciadas as mulheres pesquisadoras que fizeram desde sempre. Houve sempre mulheres que lutaram para a voz da mulher ser ouvida. Pensamos no nosso grupo de pesquisa com a professora Luciana Calado, na universidade que você estudou, Franca. Ela tem um grupo de pesquisa, Christine de Pizan, que é uma autora do século XIV, XIV, de França, que ainda a gente está recuperando, tentando mostrar a importância e essas coisas. Até o discurso oficial, como fez a Casa Rui Barbosa, porque todo mundo sabia que havia tido e que o folheto de mulher, né? Só que ficou excluído do discurso acadêmico. Então, isso foi uma homenagem a Carolina Michaelis de Vasconcelos, alemão, com essa minha tradição de formação germânica. No século XIX, tem estudos sobre a voz da mulher nas tradições orais. Então, a Carolina veio com esse conhecimento, como eu vim com o meu, chegou em Portugal e descobriu que não existia nada disso. E que o que existia, era interpretado como produto de homens. Aí, ela é a maior, acho eu, linguista daquela época, finais do século XIX, inícios do século XX. E ela que fez trabalhos assim desse tamanho sobre linguística histórica, sobre cultura medieval e essas coisas. Ela estava com um projeto de escrever um livro, de publicar um estudo completo das vozes da mulher. Esse estudo completo está preparado completamente e teoricamente pensado em 2 capítulos da sua edição crítica de outro tipo de cantiga de amigo, que é a cantiga de amor, que é da tradição, imitação da tradição provençal da poesia cortês, né? Então, ninguém sabe por quê, mas a Carolina, que publicou tantos livros, que ela, em princípio, devia ter produzido este livro também, com todo o quadro teórico epistemológico pronto, né? Tem vozes de mulheres que bailam, que cantam, que improvisam, que fazem tudo. Nunca publicou o estudo. E eu acho que
porque foi uma época entre as duas guerras, né, na Europa. Na Europa começa a Primeira Guerra Mundial, que traz também uma forma de patriarcado muito mais forte, muito mais rígido, muito mais guerreiro, de novo, né, que nasce também nas nossas ciências o chamado neopositivismo. A prova é a escrita. E tudo o resto é imaginação. Então, cai a oralidade, a partir desse momento, totalmente fora do alcance dos pesquisadores. Porque só é confirmado, é positivismo, né? Só pode ser confirmado o que está escrito. Ao passo que toda a minha teoria baseia-se no outro pressuposto. O da Carolina também. Eu tenho uma admiração imensa para ela, e ela nunca publicou esse livro que teria me permitido fazer o meu trabalho com muito mais facilidade e muito mais depressa do que eu consegui fazer, né? Então, é por isso que nós discutimos muito e que nós escolhemos esse título, porque ela, a Carolina, na sua correspondência, fala que ela está preparando, que ela quer fazer um magnífico livro que vai se chamar O Livro das Donas. O Livro das Donas. Então, LD. É por isso que nós escolhemos o título 100 anos mais tarde, até um pouco mais, digamos, 100 anos mais tarde, publicamos o livro delas, né? Com a mesma sonoridade, que é um dever de fazer títulos bonitos com sonoridades especiais, porque é isso a grande força da oralidade, né? Não a palavra poema, mas o som, né? A sonoridade dos versos. Então, foi isso, não? Do livro das donas ao livro delas. Voilà. Que é esta obra, né? Que a Ria está aqui, né? É responsável, é autora também desta obra, que é uma pesquisa que traz a autoria feminina no Nordeste brasileiro. Ria, olha, muito obrigada. Foi um prazer, Fanca, nos lembrar de tanta coisa boa que a gente fez juntas, né? Vamos gravar outros, assim, com coisas que a gente viveu em Teresina, na Casa do Cantador, em tantos outros lugares que a gente viajou, né? Eu nunca vou esquecer o momento que você entrevistou lá em Teresina a mocinha. Exatamente. A mocinha de Passira. Que ela já tem esses ares de grande poeta, felizmente, né? Essa consciência de dona, ela instalada na rede, e você, ela muito grande, forte e tudo, e você num banquinho ao lado fazendo a entrevista. Foi magnífico, sim. Aquele momento foi muito especial. Inclusive, estou voltando lá em Teresina na próxima semana. Vamos tentar ver se a gente encontra alguma coisa da grande cantadora Vovó Pangula. É isso. Em cuja casa estivemos quando viajamos a Teresina. Sim. Chegamos a conhecer o esposo, o seu José, que nos recebeu. Sim, conversamos com ele. Exatamente. Foi muito bonito. Muito obrigada. A gente vai editar esse momento, né? E espero que a gente possa se encontrar em outros momentos como esse para continuar falando dessa pesquisa. Sim. Porque eu acho que você vem para Poitiers como professora convidada para trabalhar sobre a sua coleção de folhetos de cordel que você deixou que já ligou, né, para o acervo Raymond Cantel, não foi? Sim, já deixei a minha rede. Vai ser em fevereiro, né? Eu acredito que em fevereiro estou chegando aí, sim, com certeza. Tá bom, vamos nos reencontrar. Vamos continuar. Muito obrigada. Muito obrigada para você. Muita paz. É isso. E até breve, viu?
Foi. Um beijo grande. Tchau. Tchau.